Esse é mais um vídeo dando uma dica de um filme que está na Amazon Prime Video. Eu sou muito fã de Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu já falei várias vezes aqui que é o meu filme de super-herói favorito. Gosto muito de A Origem, já defendi recentemente também que O Grande Truque é um filme muito subestimado, mas pra mim, até hoje, o melhor filme do Nolan é Amnésia, e é sobre ele que eu vou ter o maior prazer de falar aqui hoje. Bom, esse filme eu vou fazer uma crítica com alguns spoilers, até porque o filme é de 2000, tá completando 20 anos, e é muito difícil analisar os pontos que eu quero analisar se eu não der alguns spoilers da trama. Eu não vou ficar explicando como funciona a Amnésia, porque isso até o Nolan já fez, toda aquela história de como o filme é contado de trás pra frente, nas cenas coloridas e tal. Então o que eu vou fazer aqui não vai ser explicar o filme, como funciona todo ele, mas sim explicar o porquê eu acho que a forma como esse filme é montado, a forma como ele é estruturado, faz todo o sentido e tudo tem uma função narrativa muito clara aqui. Porque é uma coisa que eu digo bastante aqui no canal. Se uma coisa tá num filme, ela tem que ter uma função. Então se o filme não vai ser contado linearmente, tem que ter um porquê ele não vai ser contado assim. Se ele vai ser contado metade colorido, metade em preto e branco, tem que ter um porquê disso. O porquê o personagem usa tal figurino, o porquê tal objeto de cena. Tudo isso tem que ter uma função, e aqui eu vejo uma função muito clara para a forma como a Amnésia é contada. Como eu já disse, o filme é dirigido pelo Christopher Nolan, eu acho que vocês já devem conhecer ele, é um dos diretores mais populares do momento, e o Nolan é um diretor que tem uma obsessão muito grande pelo tempo, então a maioria dos filmes dele vai ter alguma questão temporal muito importante que não vem de hoje, não vem de Dunkirk, não vem de Interestelar. Ele sempre gostou de trabalhar muito com o tempo e a Amnésia é um grande exemplo disso. Outra coisa que o Nolan gosta de fazer bastante é essa ideia do high concept, ou seja, aquele filme mais cabeça, mais inteligente, que eu acho que em alguns casos não funciona tão bem. Mas aqui em Amnésia funciona justamente porque tem um propósito para ele usar essa dificuldade de compreender o que está acontecendo. E uma das coisas que me chama muito a atenção em Amnésia, que é muito diferente dos outros filmes dele, primeiro a questão de não ser um filme megalomaníaco, um filme muito grandioso, como vem sendo todos os últimos filmes do Nolan. Então sempre tem grandes produções, grandes cenários, grande orçamento, e com isso, consequentemente, se espera uma grande bilheteria dos filmes dele. Então você vê que nos últimos filmes do Nolan, ele sente uma obrigação muito clara de deixar tudo muito fácil de se entender para o público. Então mesmo os filmes dele que parecem mais complexos, tipo Interestelar, por exemplo, ele faz questão de explicar tudo aquilo de uma forma que fique fácil para o público entender o que está acontecendo. E na maioria das vezes ele faz isso colocando os personagens mesmo para explicar toda aquela situação, todo aquele contexto, todo o funcionamento daquele universo. Já em Amnésia, como é um dos primeiros filmes dele, com um orçamento muito mais baixo, com uma produção muito menor, ele não faz questão de ficar explicando tudo para o público. Então aqui a exposição do filme, na maioria das vezes, vai ser feita visualmente, o que me agrada bem mais. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar qual é a premissa do filme, qual é a sinopse aqui do filme, que vai trazer um protagonista que tem uma perda de memória recente, que não é amnésia, ele deixa isso bem claro no filme, apesar do título em português ser Amnésia, e esse protagonista, ele quer vingar a morte da mulher dele, só que ele não lembra das coisas. Então, para isso, ele tira foto das pessoas, dos lugares, faz anotações nessas fotos, e quando são informações muito importantes para o caso, ele tatua no próprio corpo para ter aquilo ali para sempre. Então sempre que ele acorda, ou sempre que ele não lembra o que aconteceu antes, ele tem essas informações para ele continuar essa busca pelo assassino. E a partir daí o filme vai se estruturar em cenas intercaladas, cenas coloridas e cenas em preto e branco. E fica muito mais fácil de entender tudo quando você descobre que as cenas coloridas, elas estão vindo do final para o começo. Então o que acontece primeiro no filme é o que na verdade aconteceu depois na história, e o que acontece por último no filme é o que aconteceu primeiro na história. Enquanto isso, as cenas em preto e branco vão acontecer ao contrário, vai ser o que aconteceu primeiro antes do que aconteceu depois. E lembra que eu falei que ele explica as coisas aqui muitas vezes visualmente? Então, o filme já abre com ele assassinando um cara, tirando uma foto, e aí essa foto vai começar colorida,
e aí ela vai perdendo a cor e toda a ação vai indo do que aconteceu depois pro que aconteceu antes na cena. Então ali a gente já vê claramente que ele tá contando que o que não tem cor aconteceu primeiro e o que tem cor aconteceu depois. E ao mesmo tempo ele mostra que ele vai contar essa história do final pro começo. Então pronto, com essa simples cena de abertura, o Nolan ele já contou pra gente mais ou menos como que vai funcionar o filme dele. Só que esse não é o único recurso que ele vai usar alguns recursos temporais aqui também, para mostrar pra gente como que tudo aquilo tá funcionando. Então em muitos takes ele vai usar aquela frequência 2:1. O que é isso? São cenas que são mostradas mais de uma vez no filme, ou seja, elas são repetidas no filme. Então nas cenas coloridas aqui, sempre o primeiro take de uma cena vai ser igual ao último take da cena que vai vir depois do filme. Ou seja, a cena que vai vir depois no filme aconteceu antes na história. E o último take dessa cena vai ser o mesmo daquilo que veio depois da história. Então, a partir do momento que ele repete esse take, se a gente junta esses takes repetidos, a gente consegue montar toda a história das cenas com cores. E toda essa questão visual mostra que Amnésia é um filme bom até pra gente entender a diferença entre história e narrativa. Porque narrativa é aquilo como é mostrado no filme. História, ela aconteceu linearmente do que aconteceu antes pro que aconteceu depois. Então, independente da forma como Nolan monta o filme aqui, indo do final pro começo e tal, a história, ela aconteceu do que aconteceu antes até o que aconteceu depois. Já a narrativa aqui vai ser essa narrativa intercalada, com cenas coloridas vindo ao contrário, enquanto as cenas em preto e branco vão linearmente do que aconteceu antes pro que aconteceu depois. Mas se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre a diferença de narrativa e de história. Eu não vou me alongar muito mais nisso, porque eu acho que não é o foco desse vídeo. E aí a gente chega ao ponto central desse filme. Por que Amnésia é montado desse jeito? E aí eu consigo ver três funções mais claras. A primeira e mais óbvia é essa ideia de colocar o público na mente do protagonista. Então é um protagonista que não lembra das coisas, que tem toda uma desorientação, e a ideia é fazer com que o público fique desorientado também. Já a segunda função é justamente você mostrar por último no filme aquilo que aconteceu primeiro. Por quê? Porque o importante do filme não é descobrir quem é o assassino da mulher do Lenny. A gente vai descobrir melhor isso assistindo o filme. E sim descobrir a origem do problema, como começou tudo isso. Isso é o mais importante de Amnésia. Por isso vai ser contado depois, isso vai ser contado no clímax do filme, mesmo que na história isso tenha acontecido primeiro. E uma terceira função é essa questão da montagem intercalar o que é colorido e o que é em preto e branco. Aqui, se o filme fosse contado tudo de uma vez, tudo que é colorido acontecendo de uma vez, do final para o começo, talvez ficaria meio cansativo. Então a montagem escolhe por intercalar essas cenas, primeiro, para criar mais um pouco dessa desorientação no público e ao mesmo tempo tornar o filme mais engajante, funcionando até como se fosse uma série. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter uma cena colorida ali e essa cena colorida vai deixar a gente com vontade de descobrir o que veio antes daquilo. Só que aí o filme, ao invés de colocar essa sequência, ele vai colocar uma cena em preto e branco. Então, nesse sentido, vai funcionar como se fosse até um cliffhanger de uma série, de um episódio para o outro, para deixar a gente sempre na expectativa e querendo descobrir mais e querendo saber o que vem a seguir. E ao mesmo tempo que entra essa cena em preto e branco também, a gente é transportado quase que para um outro universo que a gente vai querer descobrir mais também. Só que essa cena vai acabar e aí vai entrar a cena colorida de novo. Então a todo instante a gente vai estar na expectativa de descobrir o que está acontecendo nas cenas que são coloridas e ao mesmo tempo o que está acontecendo nas cenas que são em preto e branco. Então é um trabalho muito bom tanto de roteiro quanto de montagem aqui no filme e não à toa ele foi indicado ao Oscar justamente nessas duas categorias. E aí você pode se perguntar, mas por que ele não usou tudo colorido? Ou tudo em preto e branco? Por que intercalar algumas coisas com cor e outras sem cor? Primeiro, para facilitar a interpretação do público, situar o público melhor. Mas também porque as cenas em preto e branco aqui, elas não têm uma noção tão grande de continuidade. A gente não sabe exatamente em qual momento do tempo ela está acontecendo. A gente sabe que foi antes, mas não exatamente quando antes. Então essas cenas em preto e branco, elas são mais nebulosas, por isso elas não têm cor. Enquanto as cenas coloridas, a gente consegue acompanhar um pouco mais fácil essa linearidade ao contrário que ela tem. E aí o que eu acho mais legal aqui é que o filme ele se preocupa em contar pra gente como que todas aquelas informações surgiram. Então é muito legal ver isso de trás pra frente. Ou seja,
ele tem numa foto uma informação sobre a mulher, só que ao mesmo tempo, em cima dessa informação, tem algo que foi escrito e depois foi rabiscado. Então, a todo instante a gente quer descobrir o porquê ele escreveu aquilo e o que era aquilo que foi rabiscado. E quando a gente vai vendo ao contrário, tudo vai começando a fazer sentido. E o filme tem a preocupação de não colocar nenhuma informação nas fotos, na tatuagem e tal, que sejam aleatórias. Então tudo vai tendo uma função aqui mais uma vez. E aqui no filme tudo vai ter função. O fato dele usar a tatuagem vai ter uma função. O fato dele tirar as fotos vai ter uma função. O fato dele usar aquele terno com a cor azul e cinza, o azul que é uma cor mais fria, que remete até à tristeza, então o filme ele vai ter muito azul aqui, não só no terno dele, mas também no ambiente, no bar que ele entra, vai ter também esse azul, o mesmo pro dinheiro que ele tem, que depois a gente vai descobrir como ele conseguiu e tal, então tudo isso vai ter uma função muito clara aqui. E além dessas duas linhas temporais que eu falei, o filme vai trabalhar umas terceiras cenas, eu vou chamar assim, que são as cenas do personagem lembrando. Ele até coloca aqui o questionamento entre a diferença entre fatos e memórias, como os fatos são concretos, apesar de no filme a gente ver que os fatos dele não serem tão concretos assim. O que é interessante que a gente vê do ponto de vista de um protagonista, que a gente descobre logo de início que a gente não pode confiar nele. E aí vão entrar essas cenas de lembrança, que apesar de serem coloridas também, elas vão ser filmadas de uma forma muito diferente, de uma forma que faça a gente sentir aquilo que o protagonista está tendo aquela lembrança, e sabendo que essa lembrança não necessariamente foi o que aconteceu, como a gente vai descobrir em vários momentos. E para finalizar, em Amnésia, até a forma como a ação é filmada aqui faz muito sentido. Então é uma ação com câmera tremida, com mais cortes, que coloca de novo a gente na cabeça daquele protagonista que entra numa cena de ação, ele não sabe se ele está perseguindo uma pessoa ou se está sendo perseguido. Então essa desorientação vai fazer muito sentido com uma forma que o Nolan filma a ação aqui. O que eu não sei se é tão proposital, porque depois na carreira a gente vê que o Nolan tem alguns problemas para filmar cenas de ação, até com a geografia da cena e tal. Mas isso pouco importa, o que importa é o resultado do filme, e no resultado do filme as cenas de ação também funcionam muito bem aqui. Então, em resumo, Amnésia é um filme muito bem escrito, um filme muito bem montado, muito bem dirigido, com uma boa interpretação do Guy Pearce também. Falei recentemente de outro filme dele, de Los Angeles Cidade Proibida. Então, quando o Guy Pearce escolhe bons projetos, ele faz bons trabalhos. E aqui é mais um desses casos. E esse bom roteiro, essa boa montagem, essa boa direção fazem com que a gente acompanhe um filme que a gente consegue ficar engajado o tempo inteiro tentando montar esse quebra-cabeça, ao mesmo tempo que o protagonista também tenta entender tudo aquilo que está acontecendo. Pra mim, Amnésia é um filme nota 10. Talvez a única coisa que eu não goste nesse filme é o título em português e o Nolan querer explicar pra todo mundo como funciona todo o universo de Amnésia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo se tem outro filme que vocês querem crítica sobre, filmes que estão na Amazon, no Netflix ou que não tá em nenhum dos dois. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!